No coração do mar Egeu, em uma ilha grega chamada Creta, um artefato arqueológico desafiador e enigmático foi descoberto em 1908, o famoso Disco de Festo. Com suas estranhas inscrições em espiral, que não se assemelham a qualquer linguagem conhecida, o disco continua a ser um dos maiores mistérios da arqueologia. Por mais que os estudiosos e especialistas tentem, ninguém conseguiu decifrar o que as figuras e símbolos no disco realmente significam. O que torna o código do Disco de Festo ainda mais intrigante não é apenas a sua origem, mas o fato de que ele pode conter um segredo perdido de uma civilização antiga, talvez um conhecimento ou uma mensagem que permanece até hoje além da nossa compreensão. Seria o disco um fragmento de uma cultura esquecida ou há algo mais complexo e profundo que está escondido em suas inscrições? O disco foi encontrado no Palácio de Festo, em Creta, e data de aproximadamente 1700 a.C., pertencendo à civilização minoica. Sua forma e aparência são misteriosas. Ele é feito de argila, com aproximadamente 15 centímetros de diâmetro e está coberto com símbolos que se repetem em um padrão espiral. O que realmente chama a atenção, no entanto, é a escrita. Os símbolos no disco não se assemelham a nenhuma das línguas conhecidas da época, como o grego ou o egípcio antigo. Os cientistas, por mais que tenham tentado, não conseguiram traduzi-los, e o enigma do Disco de Festo só se intensificou com o passar dos anos. Mas o que está realmente em jogo aqui? O que essas inscrições realmente significam? E o que, se é que existe algo, os antigos minoicos estavam tentando nos comunicar com esse enigmático disco? A história do Disco de Festo não é apenas sobre um objeto misterioso, mas sobre a própria busca humana por significado. O que ele representa é mais do que um simples artefato. Ele é uma janela para o passado distante, um portal para uma civilização que, embora avançada para sua época, permanece envolta em segredo. O mistério do disco nos leva a questionar: será que estamos apenas diante de um código de uma cultura perdida? Ou o Disco de Festo contém algo mais? Um enigma que pode nos ensinar algo sobre as origens do conhecimento humano. O Disco de Festo foi encontrado durante escavações no Palácio de Festo, na ilha de Creta, um local que já era conhecido por seus avanços arquitetônicos e pela riqueza cultural da civilização minoica. Os minoicos, que floresceram entre os anos 1900 a.C. e 1400 a.C., eram conhecidos por sua habilidade em arte, comércio e tecnologia. Quando o disco foi encontrado, ficou claro que ele não se encaixava em nenhum dos sistemas de escrita conhecidos da época, como os hieróglifos egípcios ou a escrita cuneiforme suméria. Isso fez com que o disco se tornasse uma peça única, que desafiava as convenções da arqueologia. O disco é coberto por cerca de 241 símbolos, que formam uma espiral, com figuras humanas, animais, objetos e várias formas geométricas. As inscrições são feitas de maneira ordenada, mas não há nenhum padrão reconhecível que corresponda a outras línguas antigas. O fato de que a escrita no disco não se assemelha a nenhum alfabeto ou sistema de escrita existente deixou os pesquisadores perplexos. Diversas tentativas foram feitas para traduzi-lo, mas todas falharam. Algumas tentativas tentaram associar os símbolos do disco com caracteres egípcios ou mesopotâmicos, mas nada foi confirmado com certeza. Uma das teorias mais fascinantes é que o disco contém uma linguagem completamente única, um código que foi usado pelos minoicos para registrar algo importante, talvez relacionado a rituais religiosos ou acontecimentos históricos significativos. Isso sugere que o disco pode ter sido utilizado para uma forma de comunicação exclusiva, provavelmente ligada à classe sacerdotal ou a governantes, de modo a preservar informações secretas. O fato de que a escrita no disco nunca foi decifrada levanta questões sobre o grau de sofisticação da civilização minoica
e como, apesar de seus avanços, algumas de suas descobertas continuam a nos desafiar. O disco foi interpretado por alguns estudiosos como uma espécie de documento religioso ou um manual de rituais, devido aos símbolos que aparecem em espiral e as possíveis relações com o ciclo solar e a natureza. Outros sugerem que o disco pode ser uma forma de calendário, talvez até um antigo sistema de notação para eventos astronômicos ou agrícolas, um registro das estações ou dos movimentos planetários. A natureza do disco e sua espiral, que poderia representar um ciclo contínuo, sugere que ele pode ter sido usado como uma ferramenta para marcar o tempo ou eventos importantes na sociedade minoica. Mas a questão que permanece é: por que o disco foi feito de uma forma tão complexa? Por que os minoicos optaram por uma escrita tão exclusiva e difícil de entender? O disco poderia ser um código secreto, talvez algo para preservar uma informação vital para a civilização, ou um meio de comunicação utilizado apenas por um grupo restrito de pessoas? Por mais que os arqueólogos tentem entender, o significado do disco de Festo ainda permanece fechado. Alguns, no entanto, levantaram teorias ainda mais ousadas. Uma teoria menos aceita, mas fascinante, sugere que o disco pode ter uma origem extraterrestre ou sobrenatural. Alguns acreditam que os símbolos no disco são de um tipo de linguagem que os humanos da época não podiam compreender. Talvez uma tecnologia ou um conhecimento transmitido por uma civilização avançada que estava além do alcance dos minoicos. Embora essa teoria careça de evidências concretas, ela destaca o fascínio contínuo por possíveis conexões entre os antigos e seres de outros mundos. A ideia de que o disco pode conter uma mensagem que vai além da nossa compreensão e da história conhecida não deixa de ser uma possibilidade que atrai os curiosos e os amantes de mistérios. O enigma do disco de Festo permanece como um dos maiores mistérios da arqueologia. À medida que os séculos se passam, a mensagem que ele contém permanece indecifrada, desafiando os especialistas e os curiosos a cada tentativa de explicação. A singularidade do disco, sua escrita misteriosa e a complexidade de seus símbolos nos lembram de que, por mais que tenhamos avançado no entendimento do mundo antigo, ainda há vestígios de um conhecimento perdido que nos escapa, nos desafiando a questionar o que realmente sabemos sobre as civilizações antigas. O disco de Festo não é apenas uma peça de arte ou um artefato arqueológico. Ele é uma janela para um passado que talvez nunca possamos compreender completamente. O que ele nos ensina é que mesmo nas civilizações mais avançadas, sempre há mistérios que não conseguimos decifrar, segredos que se perdem no tempo. Talvez nunca saibamos o que o disco de Festo realmente significa, mas a busca por respostas é o que mantém o fascínio vivo. E enquanto ele continua a desafiar os limites do entendimento humano, o disco permanece um símbolo do que está além do nosso alcance, uma lembrança de que o conhecimento perdido pode ser maior do que qualquer coisa que já imaginamos. Se o mistério do disco de Festo ainda o intriga, se o enigma das civilizações antigas continua a chamar sua atenção, eu convido você a seguir em busca de mais respostas. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal, porque assim como o disco de Festo, há muitos outros mistérios esperando para serem desvendados. O que importa não é apenas a resposta, mas as perguntas que nos movem a continuar explorando o desconhecido.